Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre esse livro chamado Primeiro ao Senhor. Primeiro ao Senhor é o manual de mordomia cristã. O primeiro capítulo deste livro fala sobre as primícias, o segundo capítulo fala sobre o conceito de mordomia e o terceiro capítulo fala sobre a amplitude da mordomia cristã. Aquelas pessoas que pensam que a mordomia cristã se limita apenas à questão das ofertas, elas estão equivocadas. A mordomia cristã é mais ampla do que isso. O que acontece com o ser humano? O ser humano foi criado de forma correta, justa e perfeita. Entretanto, por causa do seu pecado, ele perde essa perfeição. Mas Deus, através de Cristo Jesus, reconcilia de novo o homem para junto de si. E o homem passa a ser, então, uma nova criatura diante de Deus. Como novas criaturas, agora Deus tem colocado diante dele oportunidades para que ele administre diversas coisas. Entretanto, como mordomo que ele é, que bom administrador das coisas, ele entra sempre em conflito, porque ele faz o bem, faz o mal, ele não quer fazer o mal, mas acaba fazendo, e dessa forma então fica esse conflito entre o ser humano. Mesmo assim, Deus tem dado ao ser humano a capacidade, a oportunidade para gerenciar ou administrar diversas coisas. Entre essas, então, eu quero destacar algumas. A primeira delas é a respeito da vida, a mordomia da vida ou a administração da vida. Diz o texto de Filipenses capítulo 3, versículo 8 o seguinte: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo eu considero perda por causa de Jesus. Diz também em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo. Ainda o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ainda é dito: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Deus me deu a vida, o dom da vida. E agora Ele quer que eu administre a minha vida. Mas a minha vida pertence ao Senhor, assim como todas as coisas pertencem a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, a nossa vida toda está voltada para Deus. Tudo que nós fizermos neste mundo, nós queremos administrar de forma correta, como pessoas cristãs, como servos de Deus. Isso significa a administração da vida que Deus nos deu. Um outro aspecto da mordomia se chama a administração do corpo e da mente. O corpo que deve ser cuidado e a mente também que deve ser cuidada. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Essa é a palavra de Romanos 12, 1 e também o versículo 2. Significa que o nosso corpo deve ser apresentado diante de Deus, deve ser colocado diante de Deus de tal forma que ele seja puro e que a gente administre bem o nosso corpo. Assim como também que nós administremos bem a nossa mente, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós lemos, quais são as orientações que nós recebemos, quais são as instruções que nós recebemos e como é que nós processamos todas essas informações na nossa vida. Ou seja, há uma necessidade muito grande de todos nós de administrarmos de forma correta o nosso corpo e a nossa mente. Afinal de contas, nós somos santuários do Espírito Santo, nós somos habitação de Deus. Por esta razão, precisamos sim administrar de forma correta o nosso corpo e também a nossa mente. Ainda há um outro tema dentro da mordomia cristã que se chama o tempo. Quanto tempo você tem? Eu tenho 24 horas por dia, eu tenho 168 horas por semana. A famosa frase que as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo, é uma frase equivocada. De fato, todos nós temos tempo. Talvez a frase melhor seria dita assim: eu não administrei corretamente o meu tempo. Então nós temos que sim fazer como se fosse uma pizza, fatiar o nosso tempo. O tempo para lazer, o tempo para dormir, o tempo para trabalhar, o tempo para o nosso passeio, o tempo para a nossa alimentação, o tempo de ouvir a palavra de Deus, o tempo de estudar a palavra de Deus, o tempo também de ir para a igreja.
de participar dos cultos, de participar dos estudos, dos encontros de jovens e crianças e assim por diante. Ou seja, Deus tem nos dado muito tempo. Nós é que precisamos sim administrar de forma correta o nosso tempo, a fim de que a gente possa sim dedicar toda a nossa vida diante do nosso Deus. Em João 9,4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós temos tempo para fazer todas as coisas para nós e também tempo para fazermos as coisas dentro do reino de Deus. E o tempo então é um presente especial que Deus tem dado para cada um de nós. Vamos olhar o nosso tempo. Vejamos a nossa pizza do tempo. Vejamos onde é que nós estamos colocando o nosso tempo. Nas redes sociais, no nosso trabalho, nós estamos dormindo de forma adequada, com tempo suficiente, enfim. Então, este tema sobre a administração do tempo é fundamental para todos nós. Um outro aspecto da mordomia tem a ver com os nossos talentos. Talentos ou dons são as habilidades, são as capacidades que Deus tem nos dado. Por exemplo, se você é um bom médico, seja um bom médico. Se você é um carpinteiro, seja um bom carpinteiro. Se você é um bom pedreiro, que seja um bom pedreiro, sabe? Então, o que nós fazemos deve ser de forma bem correta, bem coerente. As nossas habilidades devem estar a serviço das outras pessoas e nós devemos dar sempre o nosso melhor. Nunca façamos as coisas de forma aleatória, mas demos sempre o melhor de nós. Afinal de contas, nós fomos dotados de talentos, de dons ou de habilidades. E nós precisamos sim administrar corretamente as nossas habilidades. Entre as nossas habilidades também existem os dons chamados dons espirituais. Sim, os dons espirituais também são para o serviço das pessoas e para o serviço do reino de Deus. Por exemplo, se você tem a habilidade de orar em público, que o faça. Se você tem a habilidade de pregar e ensinar a palavra de Deus, que você também assim faça. Se você quer ser um pastor, que você possa fazer. Se você tem um hábito e uma boa voz, aproveite essa sua voz para louvar a Deus. Participe de um coral, de um grupo de música na sua igreja e cante louvores ao nosso Deus. E se você tem uma habilidade, por exemplo, de aconselhar as pessoas, faça isso com dedicação, que é legal e é bacana isso. Então isso significa que nós devemos sim fazer uma boa administração dos nossos talentos. Não vamos enterrar, não vamos deixar de lado uma coisa que nós podemos fazer de uma forma bacana, bonita e que venha favorecer não somente a nós, como também as pessoas com quem nós convivemos. Um outro aspecto da mordomia cristã se chama a administração dos bens. E aqui não estou falando especificamente das ofertas. Primeiro eu quero falar dos bens. Quais são os nossos bens? É o nosso carro, é a nossa casa, é o nosso salário, é o nosso vestuário, são os nossos sapatos, enfim, tudo aquilo que nós temos de bens materiais que estão à nossa disposição. Lembrando que tudo isso pertence ao Senhor. No Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, todas as coisas pertencem a Deus. Mas Deus tem nos dado a oportunidade para administrar os nossos bens. Então não vamos fazer sim um bom uso do nosso dinheiro, do nosso salário. Vamos pagar as nossas contas, não vamos ficar endividado com ninguém. Vamos comprar à medida que nós temos a capacidade para pagar. Vamos também, sim, desse valor que nós temos, então, vamos também levar as nossas ofertas de gratidão ao nosso Deus. Não vamos esbanjar os nossos recursos e também não vamos ter uma ganância de sempre querer ter mais. Vamos sim trabalhar e Deus vai sim nos contemplar e nos abençoar a partir do nosso trabalho correto, nosso trabalho honesto. Então os nossos bens materiais são para o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família e também para o bem-estar do reino de Deus, porque nós também usamos os nossos bens para o reino de Deus. As nossas ofertas também, então, neste caso especificamente, são um resultado da nossa gratidão a Deus por Ele ter sido tão maravilhoso conosco, nos abençoando grandemente, com bênçãos espirituais especialmente, e também Deus tem nos dado a graça de podermos trabalhar e termos os recursos para nós podermos sobreviver. Por esta razão, então, nós também podemos ofertar ao nosso Deus a partir dos bens que nós possuímos.
Muito bem, aí nós temos agora um outro aspecto da mordomia que é chamado a mordomia do Evangelho, ou a administração do Evangelho. Mas como é isso? É essa boa nova que nós recebemos em Cristo Jesus, essa boa nova do Evangelho, da salvação e do perdão dos pecados, ela não deve ficar presa e parar em nós. Essa boa nova deve ser levada adiante. Assim nós testemunhamos a nossa fé, nós evangelizamos e nós contribuímos para que mais pessoas possam também conhecer a Jesus assim como nós conhecemos. E sobre essa administração do Evangelho, nós podemos ter 3 atitudes: a atitude de preservar, a atitude de compartilhar e a atitude de refletir. A atitude de preservar significa que eu vou preservar o Evangelho na minha vida, eu não vou permitir que doutrinas errôneas tomem conta da minha vida, eu vou preservar a pureza do Evangelho. Eu também quero compartilhar através do meu testemunho pessoal, meu testemunho através da igreja, meu testemunho através da literatura, meu testemunho através das minhas ofertas de gratidão a Deus. Então eu vou contribuindo para que o Evangelho seja compartilhado a muitas pessoas e muitas venham a crer em Jesus. E refletir sobre essas verdades, viver essas verdades. Eu devo viver as verdades bíblicas, a palavra de Deus, a boa nova no meu dia a dia. Afinal de contas, eu ter o Evangelho não apenas a título de conhecimento, de informação, mas eu quero viver este Evangelho no meu cotidiano. Assim eu estarei fazendo uma boa administração do Evangelho na minha vida. Então vejam vocês que a amplitude da mordomia cristã não se refere apenas à questão da oferta em si, a oferta como contribuição na igreja, o dízimo ou outro nome que você queira dar. Mas a mordomia cristã tem a ver com o meu tempo, tem a ver com a minha vida, tem a ver com meus dons, tem a ver com meus talentos, tem a ver com meus bens, tem a ver com a mordomia do Evangelho, tem a ver também com o meu corpo e com a mente. Ou seja, tudo isto foram coisas que Deus me deu para que eu possa então administrar de forma correta. E há um detalhe muito importante: eu vou prestar contas diante de Deus de toda a minha mordomia ou de toda a minha administração, do meu corpo, da minha mente, da minha vida, dos meus bens, do meu dinheiro, da forma como eu lidei com o Evangelho, da forma como eu lidei com o meu tempo, de todas essas coisas eu vou prestar contas diante de Deus. Isso é bacana. Então eu estou convidando você a refletir sobre esse assunto, a pensar sobre o que significa então a mordomia cristã na sua vida e viva essa mordomia no seu dia a dia. Afinal de contas, Deus é um Deus maravilhoso que tem nos contemplado com inúmeras bênçãos, inúmeras oportunidades. E que bom que Deus coloca sobre nós a responsabilidade para fazermos uma boa administração da mordomia cristã. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.